capítulo de número 11, versículo de número 22. Ao meu amigo do som, ainda bem que tu é meu amigo, mano. É meu amigo duas vezes, a esposa dele, Deus abençoe. Já me pegou, né? Já foi lá em Nova Iguaçu, me abençoou, me levou em casa. Isso é bênção de Deus. Lucas, capítulo 11. Uma coisa boa que essa igreja sempre me abençoou. Um dos DVDs que mais vende foi o que eu gravei aqui. Aquele DVD é uma bênção na vida de muitas pessoas. Lucas capítulo 11, versículo de número 21 em diante. Quantos acharam? Amém. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não achando diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Amém? Tome seus assentos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Jesus, no capítulo 11, versículo de número 24, Jesus havia expulsado um demônio de um homem, o qual esse demônio era o espírito mudo, fazia aquele homem ficar mudo. Jesus Cristo, com a autoridade que lhe foi lhe otorgada pelo Espírito Santo, em Mateus capítulo 3, quando o Espírito Santo, numa forma corpórea de uma pomba, vem sobre Jesus, a Bíblia diz que Jesus recebeu poder. E a missão de Cristo, segundo diz Isaías 61, que o Espírito do Senhor Deus estaria sobre ele. Sobre é por cima. Por que sobre Jesus? Porque Jesus tinha a natureza humana. Deus não pode ficar sob, mas como homem Deus tem que ficar sobre. Deus estaria sobre Jesus, embora na sua essência ele era Deus, mas foi 100% homem, e o Espírito Santo estaria sobre ele. E a Bíblia vai dizer que era para pôr em liberdade os cativos do diabo. Jesus Cristo agora, ele liberta um homem escravizado por um espírito imundo. E diz a Bíblia que Jesus havia feito bem. Jesus estava desempenhando o seu ministério. E próximo a Jesus havia uma classe de homens, dentre muitas que cercavam a Cristo, havia uma classe de homens que era muito influente naquela época. Era a classe dos fariseus, os homens que tinham poder político e tinham poder religioso naquela época. Dentre os grupos religiosos, como os saduceus e os essênios, os fariseus eram os que mais se destacavam, eram observadores da lei.
observavam a lei como ninguém arrisca, e observadores também de seus próprios costumes. Segundo diz a história, eles fizeram mais de 600 costumes fora a lei, da qual eles observavam. Dentre esses 600 costumes, pelo menos 72, eles faziam questão de obedecer à risca, como o sujar da borda da túnica. Em uma ocasião, eles questionaram a Jesus, porque Jesus não havia lavado as mãos, dizendo que antes de comer, Jesus tinha que lavar a mão. Isso é uma questão de higiene. Mas na época, Jesus sabia que os fariseus eram muitos estereótipos e pouco introspectivo, ou seja, dava mais valor para aquilo que estava pelo lado de fora do que aquilo que existia pelo lado de dentro. Jesus Cristo então disse para eles: vocês são como um sepulcro caiado. Vocês estão bonitos por fora, mas por dentro vocês são como um cadáver. E foi esta classe de homens que atribuiu uma ação do Espírito Santo a Satanás. Jesus Cristo foi chamado de o príncipe. O demônio, o poder com que Jesus exerceu sobre aquele demônio, eles estavam dizendo que aquele poder era dado pelo príncipe dos demônios chamado Beelzebul. Jesus Cristo então olhou para eles e disse: olha, vocês estão enganados, porque se Satanás expulsa Satanás, então o reino de Satanás está dividido, porque nenhum reino dividido pode subsistir. Jesus Cristo aplicou uma lógica, Jesus Cristo aplicou algo lógico e disse: olha, se o reino de Satanás estiver dividido, esse reino não vai subsistir, mas logo esse reino vai cair. O reino do diabo não pode estar dividido, o reino de Satanás não está dividido, porque se estiver dividido ele vai cair. Jesus está dizendo nas entrelinhas que tudo que o diabo faz com organização. Tudo que Satanás faz, o diabo faz bem organizado. Imagine, Satanás é muito mais organizado do que o homem. O diabo, ele tem paciência. O diabo, ele é estrategista. O diabo sabe como derrubar um homem. O diabo sabe como derrubar uma mulher. O diabo tem algo que muitas das vezes o homem não tem: paciência. Ele espera o homem na hora e no tempo certo para tentar derrubar a mim e derrubar a você. E foi este poder que Jesus usou, no poder do Espírito Santo, que foi atribuído a uma ação diabólica de Satanás. Jesus Cristo então olhou e disse: não, eu não expulso o demônio por Beelzebul, mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, então é chegado no meio de vós o reino de meu Pai que está nos céus. Jesus Cristo disse que aquela ação não era diabólica, mas aquela ação era divina. E isto entristece o coração de Deus. Tem gente que parece que conhece mais o poder do diabo do que o poder do Espírito Santo. Tem gente que conhece mais o que o diabo pode fazer do que o que Deus pode realizar. Tem gente que tem mais medo do diabo do que temor de Deus. Tem gente que conhece mais o diabo do que o próprio Deus. Mas eu quero te dizer esta noite: o poder que opera aqui não é o poder de Lúcifer. O poder que opera aqui não é o poder do diabo. O poder que opera aqui não é o poder do tranca-rua. O poder que opera aqui é o poder do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e veio para dominar o céu e também a terra.
a sua casa, e esta tudo quanto tem, ele guarda em segurança. Olha para mim. Ora, quando o valente guarda uma casa, ele guarda esta casa armado e em segurança, é tudo quanto tem. A primeira revelação que Deus me deu: o valente aqui na parábola é o diabo. Olha o que a Bíblia vai dizer: ele guarda tudo quanto tem. Por que o diabo só pode guardar e o diabo não pode destruir? Existem coisas que o diabo pode destruir no homem. O diabo pode separar o homem da sua mulher. O diabo pode arrancar o carro do homem. O diabo pode deixar o homem pobre. Existem coisas que o diabo pode destruir, mas existem coisas que tem dentro do homem que ele não pode destruir, ele pode apenas guardar. É o texto que diz. Existem coisas que estão na mão do diabo, que ele não destruiu, ele apenas está guardando, e guarda em segurança, para aquilo que você tem, você não passe, você não tenha mais, mas não está destruído. Existe uma lei no mundo espiritual que não permite que o diabo destrua certas coisas que eu e você tem. Uma coisa que ele não pode destruir é o direito de você ser feliz. Isso ele não pode destruir. Ele pode guardar a felicidade do homem a 7 chaves. Outra coisa, ele não pode guardar, privar você, destruir o teu sorriso. Ele pode apenas guardar. Ele pode fazer você passar humilhação dia após dia, mas o seu sorriso ele não pode destruir. Ele pode apenas guardar. Há uma ordem estabelecida. Existem coisas que o diabo não pode destruir. Ele pode apenas guardar, porque vai chegar a hora que Deus vai devolver tudo que o diabo guardou. Oh meu Deus, quem pode levar? Oh meu Deus. Lança essa palavra profética aí para o seu irmão. Existem coisas que são duras, fala, que não foram destruídas, estão guardadas. Quando o valente guarda uma casa, ele guarda esta casa em segurança. É tudo quanto tem dentro desta casa. Casa no texto, casa dentro do contexto, não é casa a 4 paredes. Casa dentro do contexto é mente casa, é corpo casa, é espírito casa, é alma casa. Escute, segundo diz o apóstolo São Paulo, eu sou um homem tricotômico. Eu sou formado na minha tricotomia. Eu sou formado de corpo, eu sou formado de alma, eu sou formado de espírito. Segundo diz a Bíblia, quando ela fala-se acerca da minha alma, está falando acerca do meu coração metafísico. Na minha alma está inserido as minhas emoções. Quando eu estou alegre, a minha alma está alegre. Quando eu estou chorando, a minha alma está triste. Quando eu estou, escute isso, na minha alma estão as minhas emoções. Também na minha alma está o meu intelecto. Escute isso. Lembra o que Paulo diz em Romanos? Que nós devemos prestar um culto racional a Deus. Quando o diabo entra numa vida, a primeira coisa que ele domina é a alma. Ele prende a alma da pessoa e o sentimento dessa pessoa fica na mão do diabo. Ele guarda os sentimentos dessa pessoa. E você vai ver que uma pessoa que está com o sentimento preso, olha o que acontece. Você vai ver um homem que está na mão do valente. Como ele está com o sentimento preso, ele não pode deixar aflorar dentro dele o sentimento que Deus deu a ele, que é o sentimento de amar, o sentimento de exercer misericórdia. Porque para exercer misericórdia não precisa ser crente, para amar não precisa ser crente, para ser bom não precisa ser crente. É lógico que se você for crente, você
ser melhor do que você já é. Só que o homem, Deus deu ao homem esses sentimentos. Então, quando o diabo entra na vida do homem, o diabo prende esses sentimentos. Olha o que acontece. Um homem de sentimento preso. Ou seja, isso quer dizer que uma pessoa com sentimento preso, ela não desfruta de emoções. As emoções dela estão na mão do diabo. O diabo está guardando o sentimento em segurança. É por isso que você vai ver um homem, ele vai estuprar um bebê de 6 meses. Se você botar no YouTube, você vai ver reportagens de homens que estuprou uma criança de 6 meses. Você vai ver filhos que matou sua mãe. Você vai ver filhos que matou seu pai. Você vai ver homens que arrancaram cabeça. Você vai ver homens que jogou o pescoço para um lado, mão para o outro. Você vai olhar assim e vai dizer: esse homem não tem sentimentos. É porque o sentimento dele está na mão do valente. O diabo está guardando a alma dele, os sentimentos dele, e está guardando a alma e o sentimento em segurança. Outra coisa, o intelecto está na alma. Pelo meu intelecto eu consigo pensar, quando o sentimento e o intelecto está na mão do diabo, o diabo não deixa o homem pensar naquilo que ele vai fazer. A única coisa que ele vai refletir, porque o diabo vai sair, é quando ele fazer o lado. Você vai ver que tantas pessoas, quando ele está dentro do cárcere, depois que ela matou, o diabo sai. O diabo deixa ela sentir, o diabo faz ela penar dentro da cadeia. E ela começa a chorar dizendo: por que eu fiz isso? Eu não sei por que eu fiz isso, parece que eu estava fora de mim. Eu não sei por que eu matei a minha mãe. Eu não sei por que eu matei meu filho. É porque a alma dele está na mão do valente. O sentimento dele está na mão do valente. O raciocínio dele está na mão do valente. A segunda coisa que o valente amarra é o espírito do homem. Escute isso, irmãos. No meu espírito também gera sentimentos. Você sabe por causa de que a alma passou a viver? A alma hoje, ela vive em função do espírito. Isso não é o Espírito Santo, é o Espírito que Deus soprou em mim o fôlego de vida. A alma hoje, se eu morrer, a minha alma, ela só vai ter vida porque o meu espírito habilitou vida nela. Independente do Espírito Santo, foi o Espírito sopro de vida que fez com que a minha alma tivesse vida. Então escute isso. O Espírito é a parte também que gera intelecto, gera também emoções. Agora escute, é apenas no meu espírito que eu adoro a Deus. Escute isso. Guarde isso para você dar glória a Deus. Aqui dentro, independente se você seja crente ou não, pelo fato de você ser tricotônico, Deus colocou algo dentro de você. Gênesis 2:7, o fôlego de vida soprou. A partir desse dia, você foi feito uma alma vivente. Olha o que está escrito em João capítulo 4, verso 23. Vem a hora, e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... A palavra espírito no grego é pneuma. Pneuma é fôlego de vida. É o fôlego que Deus permite eu respirar. O Salmo 150, verso 6 diz: todo aquele artigo indefinido, não define ninguém. Todo aquele que tiver fôlego de vida, louve ao Senhor. Oh glória, seja preto ou seja branco, seja alto ou baixo, pobre ou rico, adore ao Senhor na igreja ou fora dela, no trem ou no carro, adore ao Senhor. Todo aquele que tem fôlego de vida, adore ao Senhor. Agora escute. Você pode chegar aqui na igreja em pecado. Guarde isso. Deus botou dentro de mim, de você, o espírito, o fôlego de vida. Ele não pega.
Fala para o teu irmão, o teu espírito não pega. Fala. Independente daquilo que você fez lá fora, para você chegar aqui hoje, Deus não falou na tua alma, Deus falou no teu espírito. Disse: meu filho vai para minha casa hoje, minha serva vai para minha casa hoje, porque Deus só se comunica, pastor Samuel, com aquilo que é santo. Eu só consigo adorar a Deus em outro idioma, porque o meu espírito entra em comunhão com o Espírito Santo. Nessa hora eu consigo falar no idioma dos anjos. Oh glória, eu só consigo adorar em espírito e verdade quando eu estou em comunhão com o Espírito Santo. Quem pode abrir a boca para oh, glória. É por isso que você pode chegar até aqui em pecado. Você vai ver Deus falar no teu espírito. Toma uma posição. Se arrependa. Porque você mesmo em pecado consegue ouvir a voz de Deus. Porque Deus deu algo a você que não peca. Oh, glória. Se hoje ouvis a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Meu Deus, eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Foi Deus que trouxe você aqui, rapaz. Foi Deus que trouxe você aqui, varoa. Hoje Deus quer quebrar a cadeia do valente. Oh, relé. É tocar na nada cheia. Quem pode levantar a mão para adorar? Quem pode orar? Sabe o que o diabo faz? Ele sabe que o homem pode adorar a Deus. E o que mais deixa o diabo triste, meu irmão, porque todos os sentimentos negativos têm que ser atribuídos a ele. O que deixa o diabo furioso é que Deus não precisa me oferecer nada para adorar. O verdadeiro adorador, ele não precisa de condições para adorar a Deus. É Ele mesmo que faz a ocasião para adorar o Senhor. Se está doente, Ele adora. Se está sem dinheiro, Ele adora. Se tem dinheiro, Ele dá glória. Se não tem, Ele dá glória. Se carro novo, Ele dá glória. Se carro velho, Ele dá glória. Pagando aluguel, casa própria, Ele dá glória. Não importa, o verdadeiro adorador. Oh meu Deus, que é isso, Jesus? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode abrir o relário? E o diabo, ele sabe que se a gente tiver com dinheiro ou não, sem dinheiro ou com dinheiro, se a gente sentir Jesus no ambiente, a gente adora. E o diabo sabe que para receber a adoração de alguém, ele tem que fazer o que fez com Cristo. Tudo isso eu te dou, se tu prostrado me adorares. Ele tem que oferecer alguma coisa. Ou seja, para ele receber a adoração do homem, ele oferece coisas da terra. Deus, para ter a nossa adoração, já ofereceu seu Filho. Oh glória! Oh glória! O qual se deu a oportunidade de entrar de uma vez por todas no novo e vivo caminho. Oh glória, que o sangue do Cordeiro provocou a entrada para entrar no Santo dos Santos, e o véu foi rasgado hoje através do glória a Deus e do aleluia, e na verdadeira adoração nos sintonizamos na presença do Todo-Poderoso. A segunda coisa que o diabo quer aprender é o espírito do homem.
sabe que com seu espírito você pode ouvir a voz de Deus. Com seu espírito você pode adorar a Deus. E ele sabe que se o homem olhar para cima, o homem encontra socorro. Se o homem olhar para cima, o homem encontra socorro. Salmo 121, verso 1. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do diabo, vem do Baraqueopamatu. O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Oh, glória! Agora, tudo que o diabo quer fazer com o homem é fazer com que ele seja parecido com um porco. O porco é o único animal que não tem articulação no pescoço. Ele não olha para cima, ele não olha para a esquerda, ele não olha para a direita, ele só olha para baixo. O diabo quer fazer você apenas olhar para baixo. Deus não te chamou para você andar com o espírito de porco. Deus quer botar dentro de você o Espírito Santo. Você sabe o que eu vou falar. Você sabe o que dá vontade de você morrer? Você sabe o que você já entrou naquele banheiro, encheu a mão de remédio, quis se matar porque o diabo está fazendo você olhar para baixo. Ele prendeu seus sentimentos. Ele prendeu a vontade de você vir para a igreja e adorar. Ele prendeu seu espírito, ele prendeu sua alma, ele prendeu seu intelecto. E você só está olhando para baixo. A terceira coisa que o diabo prende no homem é o corpo. Você vai ver que existem pessoas que estão dentro de casa. É uma quarta-feira. Ela não quer sair, a pessoa está cansada. Ela vai, se arruma e sai para a rua. Vai para ver alguém, vai para um baile, vai para uma festa. E ela fala assim: rapaz, eu estava sem vontade, mas uma coisa mais forte do que eu me fez sair hoje. É porque você já não exerce domínio sobre o seu corpo. O valente está ocupando a alma, o espírito e o corpo. Fala para o teu irmão, ele está guardando essa casa aí em segurança, fala. É tudo quando tem dentro dela, ele guarda em segurança. E quem tem dentro de uma casa que o ladrão quer roubar? Mobília. Mesmo sem ter encontrado Jesus, o homem tem a mobília da alegria. O homem tem a mobília de uma felicidade relativa, mas tem. O homem tem a mobília de ser bondoso, de fazer o bem, de possuir domínio. O diabo rouba tudo que o ser humano tem. E a Bíblia diz que ele guarda esta casa em segurança, é armado. Por que o diabo está armado guardando uma casa? Porque quando o apelo é feito, ele vai soprar no ouvido dessa pessoa dizendo: para que aceitar Jesus? Você ainda é muito novo. Você ainda pode pegar muitas mulheres. Você ainda pode namorar muitos homens. Para que você vai aceitar Jesus? A qualquer hora dessa você vai se decepcionar com o homem. Tem fofoca dentro da igreja. E aquelas pendências lá fora. Porque você não vai lá e resolve aquelas pendências, depois você aceita Jesus. Agora não. Sabe por que o diabo quer ganhar tempo com a sua alma, para que ao ponto que ele embriague a sua alma de tal maneira que ele possa levar a sua alma para o inferno. Agora receba essa palavra de vitória. Bota esse dedão de homem de Deus e de mulher de Deus e fala assim: Jesus não aceita a covardia do diabo. Fala. Não, na autoridade fala: Jesus não aceita a covardia. Sabe o que é a covardia, pastor Samuel? É quando o diabo domina o corpo, a alma e o espírito. Quando o diabo domina o corpo, a alma e o espírito, o diabo está fazendo: eu não deixo ela ter sentimento, eu não deixo ele ter sentimento, eu não deixo ela pensar, eu não deixo ela adorar e não deixo ela ter domínio sobre o corpo dela. Quem rege o corpo, quem rege a alma, quem
cemitério, longe da cidade, próximo do lixão. Escute isso, jogaram ele no meio do lixo que ficava próximo do cemitério da cidade. A sociedade, tudo que aquela sociedade não gostava, ela jogava no lixo. Ô meu irmão, aquilo que o homem não quer mais, Jesus ainda aproveita. Aquilo que o homem não deseja mais, Jesus deseja. Aquilo que o homem joga fora, Jesus vai lá e pega e transforma ele em príncipe e princesa do eterno. Quando os discípulos pisou o pé na cidade de Caná, nada aconteceu. Agora, quando Jesus pisou o pé, a Bíblia vai dizer que ele estava lá nos sepulcros e veio correndo. Olha o que ele fez. Prostrou, adorou e disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Porque aqueles demônios prostrou e adorou. Ele sabia que aquele Jesus que estava ali estava em carne, mas o que estava por detrás daquela carne era o Criador do céu e da terra. Paulo vai dizer em Colossenses: tudo foi feito por ele, tudo foi feito para ele, e nada do que existe hoje existe sem ele. Oh glória, ele é o Criador. Oh aleluia. Quem pode adorar Jesus? Quem pode adorar Jesus? Quem pode adorar Jesus? Adora o nome dele. Você sabe por que ele prostrou? Porque os demônios, antes de ser demônio, eles já foram anjos. E quando anjos, eles já adoraram o Criador. Oh glória. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu Deus, quem pode adorar Jesus? Quem pode adorar Jesus? O céu não foi feito para Deus. Deus não precisa do céu. O céu foi feito para Jesus e por Jesus. O salmista vai dizer que quando Deus quer olhar para o céu, ele faz isso, ele olha para baixo. O céu não foi criado para Jesus, para Deus. O céu foi criado para Cristo, para os anjos e para a igreja lavada e comprada no sangue do Cordeiro. Tem gente que quer aceitar Jesus com medo de ir para o inferno. Seu pensamento, a sua convicção está errada. Tem gente que quer aceitar Jesus para ir para o céu. A sua motivação também está errada. Se você aceita Jesus porque tem medo de ir para o inferno, e você quer ir para o céu para ver o mar de ouro, a rua de ouro e o mar de cristal, a sua convicção está errada. Porque quando você pensa assim, o que é o céu? O céu é criação. O que é o inferno? É a criação. Eu não posso querer conhecer a criação sem antes desejar conhecer quem é o Criador. Escute isso. Tem gente que quer aceitar Jesus porque tem medo de ir para o inferno. O inferno só é inferno porque Deus não está lá. Porque se Deus estivesse no inferno, o inferno seria o paraíso. Porque eu quero estar onde Deus está. E o céu só é céu, não é por causa da rua de ouro, não é por causa do mar de cristal e escuros de jaspe. O céu só é céu porque Deus está lá. Porque se Deus não estivesse lá, o céu não seria nada. Oh glória. Eu acho que se eu ver no Deus vai dar tempo de eu ver alguma coisa, rapaz. Aleluia. Oh glória. Tu acha que eu vou querer ver rua de ouro, mar de cristal, vendo Cristo na minha frente? Ô meu irmão, quem já viu ele numa visão arrebatadora diz que não tem como descrever. Eu estava lendo um livro que a varoa passou quase
espírito dela, ela estava de pé, e o espírito dela saiu do corpo, e ela estava vendo o espírito dela, só através do espírito ela conseguia adorar a Jesus. Ela falou que o corpo não tem a capacidade de adorar a Deus, e através do espírito Jesus se revelava a ela, aquela dimensão tremenda, profunda. Oh glória, se prepare para conhecer a glória, se prepare para conhecer o Criador da glória, se prepare para chegar na hora. O valente arrombou a casa, guardou tudo que tinha. Olha o que o texto vai dizer: mas sobrevindo, eita glória, sobrevindo, sobre é por cima dele, sobre é embaixo dele. Jesus vai ficar por aqui, em cima de quem? Por cima do valente, por cima do diabo, mas sobrevindo outro mais valente do que ele. Toma ali, amarra o valente e toma ali os despojos e divide, oh glória, tudo aquilo que o valente roubou. Escute isso, meu irmão, escute o que eu vou te falar. Jesus é o mais valente. Quando Jesus chega, o que é que Jesus faz? Ele amarra o diabo. Escute isso, ele amarra. Quando ele amarra, ó, sabe o que Jesus vai fazer? Vai falar para o diabo: devolva tudo que venceu. Escute isso, pastor. Quando alguém aqui é roubado, eita glória, aleluia. Quando alguém aqui é roubado, perde celular, perde relógio, o que é que você faz? Você vai para onde? Para delegar? O que você faz? Você presta? E o que a polícia faz? Começa a investigar. Quando a polícia acha, o que a polícia faz? Prende o camarada, algema ele, bota a mão para trás e fala: me leva lá onde está o celular da vítima. Aleluia. Oh glória. Assim também os crentes que estão aqui. Quando os maridos no álcool, quando as esposas separadas, quando os filhos na droga, a mamãe já foi diante de Deus e já deu queixa. O diabo levou meu filho para o crack. A mamãe, a mulher já foi diante de Deus e já disse para Deus: Deus, a pombagina levou meu marido, já deu queixa. Deus está falando: minha filha, fica tranquilo, o mais valente vai lá e vai se procurar onde está a alma do teu filho, o teu casamento, e vai devolver de novo. Eu vou amarrar o valente, eu amarrarei o valente. Quando Jesus acha o valente, Jesus diz: Satanás, mão para trás, está amarrado. Oh glória, amarrou a mão do valente e diz: agora devolve o marido dela, devolve o filho dela, devolve a felicidade dela, devolve a saúde dela, devolve a prosperidade dele. É chegada a hora do valente ser amarrado pelo Nazareno. O mais valente só fica aí, valor. Você pode glorificar a Deus, porque se você está aqui, é porque o mais valente é o responsável pela sua história dentro dessa casa. Você vivia no candomblé, você vivia na prostituição, você vivia acamado. Se hoje você está aqui, foi porque Jesus libertou a tua alma da escravidão da mão de Satanás. Jesus disse: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajuda, faz o quê? Jesus está dizendo: só tem um jeito de prevalecer na minha presença, é estar comigo, é estar unido comigo. Aleluia. Porque quem está comigo não espalha, ajuda. Quem está comigo não racha, fixa. Se você está dividindo a igreja, você está fazendo parte do ministério de Satanás. Se você está saindo daqui e tentando dividir a igreja para que o culto fique vazio,
Você está a serviço do diabo dentro dessa igreja. É melhor Jesus queimar sua língua agora, antes que a sua alma inteira queime no fogo do inferno. É a Bíblia: quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está dizendo: quem está comigo não ajunta, não espalha, ele ajunta. Deus não te salvou para você dividir igreja. Deus não te chamou, salvou para você dividir grupos. Deus não te chamou para você se levantar como o pastor da igreja. Só tem um que pode tirar ele daqui. É quem colocou ele. Só eu. Fofoca não desfaz ministério de ninguém. Porque quando Deus está na vida de um homem, se sair 10, Deus manda 30. Se sair 30, Deus manda 60. Não adianta. Ele não me mandou falar nada, mas Jesus mandou falar. E ele também não me contou nada. O Senhor manda te dizer assim: o teu dízimo não vai comprar o meu filho. O mantenedor dessa casa sou eu. Quem envia a providência da dentro desta casa sou eu. Nem que eu tire da viúva, mas quem mantém esta casa sou eu. Oh, aleluia! Quem pode abrir a boca para glorificar a Deus? Quem vai perder essa guerra aqui hoje é o diabo. Quem vai perder essa batalha hoje de divisão é o diabo. Satanás e seus demônios vão marchar de marcha ré para o inferno. Quem pode abrir a boca para adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Deus, Santo dos Santos, aleluia! Deus de maravilhas. Eu não sei se passou pela tua cabeça o nome de Deus, mas vou falar diante do altar que Deus me revelou agora. Não liga para ninguém. Não liga para ninguém, porque eu sou o mantenedor desta casa. O dízimo atrasou. Não liga para ninguém, porque eu sou o mantenedor desta casa, diz o Senhor. Oh, glória! Quantos creem que o mais valente está aqui hoje, irmãos? O problema é que a primeira parte da mensagem é evangelística, só que a segunda parte é para crente. Aí já é para nós. Quando o espírito maligno sai de uma casa, procura lugares áridos, secos, não achando, diz: voltarei para a minha antiga casa. E voltando, traz consigo 7 espíritos piores do que ele. E quando chega, encontra a casa vazia e a dor. A casa está o quê? Limpa, mas porém, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que pessoas aceitaram Jesus, entregaram sua vida para ele. Jesus limpou a casa, arrancou a mentira, arrancou o adultério, arrancou a fornicação, arrancou a prostituição, arrancou tudo quanto é coisa ruim. Limpou você. Só que existem pessoas que não se preocuparam em buscar mais e mobiliar a casa.
A mobília numa casa, escute isso para vocês não saírem daqui sem ouvir o que Deus quer falar. A mobília numa casa não é dons. A mobília numa casa são frutos. Você pode valorizar o dom que Deus te deu. Tem que valorizar. Mas no que tange a salvação, o dom você está valorizado. Guarda o que eu estou te falando. Você tem que valorizar o dom que Deus te deu. De pregar, de cantar. Mas no que tange a salvação, diante de Deus, esse dom não vai contar para a sua salvação. Nos disse, naqueles dias, muitos me dirão, expulsei demônios. Falei em língua, profetizei, expulsei demônios, fiz milagres e maravilhas. Jesus disse, apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci, porque praticais nada. E sabe o que significa isso? Existem pessoas que vão aceitar Jesus, vão ser batizadas nas águas, vão ser batizadas no Espírito Santo, vão receber dons do Espírito Santo, mas ainda assim vão viver uma vida dupla na igreja. Aqui dentro ela é santa, lá fora ela é profana. Aqui dentro ele dá glória, faz milagres e maravilha, profetiza, lá dentro de casa xinga, cobiça a mulher do outro, cobiça o homem do outro. Vai viver, quando estiver na igreja, uma vida dupla. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu que estou afirmando, é a Bíblia. O diabo não respeita dons. Casa não se mobília com dons. Casa se mobília com frutos. Frutos é temperança. Frutos é